você. Atenção, emissoras que retransmitem o Jornal da Manhã. Em 5 segundos estará formada a maior cadeia de emissoras do rádio que integram o Amazonas através da notícia. Cinco horas 46 minutos em Manaus. A partir de agora, você fica por dentro dos principais acontecimentos do momento. A informação com credibilidade, levada até você por quem entende do assunto. Está no ar. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. A equipe da verdade. Aqui na Rádio Difusora. Os destaques desta edição. Fuga. Confronto entre facções. Presos decapitados e jogados para fora das muralhas. Agentes penitenciários mantidos reféns. Este é o saldo da maior rebelião da história do sistema prisional do estado. O clima continua tenso na Anísio Jobim. Fala-se em mais de 40 mortos. O motim deve acabar às 7 horas. Réveillon violento em Manaus com pronto-socorros lotados. Acidente de trânsito, tiros e facadas que deixaram 13 mortos. Na Avenida do Turismo, homem foi executado dentro de seu carro e o corpo continua no local quando ele saía de uma casa noturna. Atirador mata 2 e fere 4 em Bar, no Nova Floresta. 3 mulheres são esfaqueadas ao tentar ajudar vizinha que estava sendo espancada pelo marido nos Palmares. Prefeito e vereadores tomam posse. Wilker Barreto é reeleito presidente da Câmara Municipal. 2017 terá 12 feriados prolongados. Novos prefeitos assumem anunciando cortes e reclamando da crise econômica. Temer descarta a reforma ministerial para manter a calma entre os aliados. Estado Islâmico reivindica ataque terrorista que matou e feriu dezenas de pessoas em casa noturna de Istambul. Agora no Jornal da Manhã, 5 horas e 48 minutos. Previsão do tempo. Manaus amanhece de tempo instável, céu nublado e com o clima tempo falando da probabilidade de 75% para chover 30 milímetros. É de 24 graus a temperatura e a máxima será de 30 graus Celsius. A umidade do ar 86%. Os ventos estão com 5 km/h de velocidade. Segunda-feira, 2 de janeiro, é o segundo dia do ano no calendário gregoriano. Faltam 363 para acabar o ano, 364 em anos bissextos. Dia de São Basílio Magno e de São Gregório Nazianzeno. Registros da história. Fatos acontecidos nesta data. Em 40, a aparição de Nossa Senhora sobre o Santo Pilar de São Tiago, na cidade de Saragoça, na Espanha. 1757, o Reino Unido captura Calcutá, na Índia. 1788, a Geórgia torna-se o 4º estado norte-americano após ter ratificado a Constituição americana. 1793, Rússia e Prússia dividem a Polônia. Nas guerras napoleônicas, o cerco teve início a 16 de dezembro. 1825, Brasil e Argentina iniciaram a Guerra Cisplatina pela posse da Banda Oriental, atual Uruguai. A região era área estratégica para os dois países por causa do controle da navegação e do comércio na bacia do Rio do Prata. 1833, o Reino Unido toma posse das Ilhas Malvinas, anteriormente requerida pela Argentina. 1839, o fotógrafo francês Louis Daguerre fotografou pela primeira vez a Lua. 1865, Guerra do Paraguai, tomada de Paissandu. 1884, é fundada a Federação Espírita Brasileira. 1942, Segunda Guerra Mundial, Manila, capital das Filipinas, é capturada pelas forças japonesas. 1967, Philip Playberg é o segundo paciente operado pelo Dr. Christian Barnard para receber um transplante de coração na África do Sul. 1987, os Estados Unidos cortam 32% da lista de produtos brasileiros isentos de tarifas. Entre outros, álcool, óleo vegetal e vários tipos de couro sofreram represália comercial. 1989, o inquérito policial sobre a morte do seringueiro e sindicalista Chico Mendes aponta o fazendeiro Daci Alves da Silva como mandante. 5 horas e 50 minutos em Manaus. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Passadas as festas, hoje é o primeiro dia útil do ano. Repartições públicas federais do estado e do município voltam ao expediente normal.
assim como os bancos, shoppings e o comércio em geral. E para quem gosta de um feriado, vamos lembrar que 2017 terá 9 datas que podem ser emendadas em um total de 12 feriados nacionais. São aquelas que caem em segundas, terças, quintas ou sextas-feiras. Somente a Páscoa vai cair, claro, num domingo. Somente no primeiro semestre de 2017 serão 5 feriados prolongados. Em fevereiro, o carnaval cai no dia 28 e, como em todos os anos, ocorre em uma terça-feira. Em abril tem os feriados da Paixão de Cristo no dia 14 e o de Tiradentes no dia 21. Ambos caem em sextas-feiras. Em maio tem o Dia do Trabalho, o dia 1º que será numa segunda, e o Corpus Christi no dia 15, que cai em uma quinta-feira. No segundo semestre de 2017 serão mais 4 recessos. O feriadão da Independência do Brasil, no dia 7 de setembro, será numa quinta-feira. O Dia da Padroeira do Brasil, dia 12 de outubro, e finados no dia 2 de novembro, caem numa quinta-feira. E por último vem o Natal, que será em uma segunda-feira. Ainda bem que vai custar chegar o Natal. 5h52 em Manaus. Estamos cobrindo desde a noite passada a rebelião que acontece no Compage. E fala-se em mais de 40 mortes. Eu vou conversar com o Roberto Pellegrini, que está cobrindo tudo e atualizando as informações. O tempo continua tenso o clima aí na penitenciária, né, Pellegrini? Bom dia, Paulo Guerra, Eduardo Silva, ouvinte do Jornal da Manhã. Continua assim, Paulo, continua, nós estamos, como você colocou muito bem, a difusora, o Departamento de Jornalismo, continua cobrindo desde as primeiras horas da tarde de ontem, primeiramente a fuga que aconteceu no Instituto Prisional Antônio Trindade, o IPAT, quando não se sabe ainda ao certo o número de dezenas e dezenas de fugitivos, Paulo, de presidiários, de detentos que fugiram do IPAT, do Instituto Prisional Antônio Trindade. Logo depois começou uma rebelião. A rebelião já aconteceu no complexo penitenciário Anísio Jobim, também localizado no quilômetro 8 da BR-174. Paulo, no primeiro momento, 10 pessoas ficaram reféns. Com as negociações, nesse momento, ainda existem 6 pessoas em poder dos detentos, né, Paulo? E as informações dão conta de que muita violência aconteceu. O secretário Sérgio Fontes já prestava uma entrevista coletiva à noite de ontem, e naquele momento ele já tinha como precisar que 6 pessoas haviam sido assassinadas e decapitadas naquele momento, Paulo. Nesse momento, o Jornal da Manhã já tem algumas informações, Paulo, informações em primeira mão, que a rebelião acaba às 10 horas da manhã, se não houver nenhuma alteração. Já está negociado, teve a presença de juiz, teve presença também de membros dos direitos humanos, e o líder de toda essa rebelião conversava. Houve a primeira rodada de negociação, depois a segunda, e nessa segunda ficou acertado que às 7 horas da manhã serão liberados aí os detentos, né, as pessoas que estão em poder dos bandidos. E naturalmente que são agentes prisionais, não, Pellegrini? São, Paulo, são agentes penitenciários da empresa Humaniza, né? O nome da empresa que cuida dessa questão aí dos agentes penitenciários. 6 deles ainda estão em poder dos detentos. Essa é a maior rebelião já acontecida no sistema prisional do Estado. E presos, pelo menos 6 foram decapitados e os corpos jogados para fora das muralhas. É bom que se diga também que nem um corpo chegou ao IML ainda, não é, Pellegrini? Muito bem colocado, Paulo Guerra, é isso aí, né? Muita gente especula quantos tem no IML, nenhum corpo foi liberado. O Instituto Médico Legal, o Departamento de Perícias, os profissionais estão lá no complexo penitenciário, Paulo, a fim de pegar, de fazer o transporte desses corpos, Paulo. São 6 viaturas do IML nesse momento no complexo penitenciário Anísio Jobim, Paulo. São 6 viaturas, cada viatura aí com capacidade para carregar 4 corpos cada uma. Pellegrini, há muita especulação. Fala-se em 40, em 47, dizem até que podem ter morrido 100 pessoas neste motim na penitenciária.
Pois é, Paulo, nós temos informações, né, da última rodada de negociações, informações aí que a gente pode dizer que são informações em primeira mão, informações com fontes seguras, Paulo Guerra, que na hora da negociação, nossas fontes, inclusive, estavam presentes nessas negociações, Paulo, dizem que o líder da rebelião falava em 47 mortos. Mas qualquer número que se diga nesse momento acima de 6 é pura especulação. Entretanto, esse detento, esse homem que é considerado o líder da rebelião, saiu dele o número 47. A rebelião foi mascarada antes com uma fuga, não é, Peregrino? Alguns já foram recapturados, inclusive. Pois é, Paulo, é bom que se diga também que a fuga foi no local e a rebelião em outra, né? Que ficam no mesmo complexo, entretanto, são o Instituto Prisional Antônio Trindade, de onde aconteceu a fuga, e logo depois aconteceu a rebelião. Paulo, fala-se em aproximadamente entre 100 a 130 detentos que conseguiram escapar do Instituto Prisional Antônio Trindade. Daí, no complexo penitenciário Nilson Jobim, começou essa rebelião que já está na história do Amazonas como um verdadeiro massacre ocorrido ontem lá no complexo penitenciário. Teria sido também a maior fuga, não, Alberto Peregrini? Sem dúvida nenhuma, Paulo, a maior fuga, né? Muitos já foram, inclusive, recapturados, as matas estão sendo todas cercadas, aquela área ali que é uma área muito extensa, Paulo, a polícia está no local, o complexo penitenciário em si, completo, tanto o Antônio Trindade quanto o Anísio Jobim também estão cercados pela polícia, e a polícia faz o cerco também à altura da estrada da BR-174. A gente até alerta, Paulo, nunca é demais dizer que todo cuidado é pouco, vidro fechado para quem está dirigindo naquela área. Peregrino, na realidade o que acontece é uma briga entre facções, né? PCC e FDN. Isso aí, Paulo, e a grande vítima nesse momento foi o pessoal do PCC, né? Vítima que eu digo desse confronto, né? Que houve aí, e a grande maioria dos mortos, segundo as primeiras informações, são de membros do PCC. Portanto, oficialmente se sabe que 6 foram decapitados e os corpos jogados para fora das muralhas da penitenciária. Alberto Peregrini continua acompanhando tudo o que está acontecendo lá pelas bandas da BR-174, neste que é o maior motim já acontecido no sistema penitenciário do estado. E daqui a pouco, números atualizados, e é claro que mais tarde, Peregrini, o secretário de Segurança vai se manifestar sobre tudo o que aconteceu e fazer um balanço real da situação. Acredito que sim, Paulo. Eu acho que esse pronunciamento deve até demorar um pouco, mas acontece no dia de hoje, sem dúvida nenhuma. Eu acho que ontem ele já fez o seu pronunciamento, fazendo um balanço, falando do ocorrido, falando dos motivos, né, do ocorrido dessa rebelião. E quando agora chegarmos aos números finais, quando chegarmos aí à contagem de mortos, os detalhes finais, com certeza o secretário de Segurança, que não se omite nunca em relação a esse tipo de situação e qualquer outra, ele vai para cima, ele fala mesmo, ele deve dar uma entrevista coletiva falando sobre essa situação. Agora, Paulo, é bom que se diga também que ontem houve também muita confusão envolvendo parentes de presos que estavam lá no local. Muita confusão, muita gente revoltada, um batia no outro, houve muita confusão. Para você ter uma ideia, Paulo, até carros que passavam no local, na BR-174, foram apedrejados por parentes de vítimas. Parente de detento. Lamentável. Incidentes dessa natureza acontecendo ao longo da BR-174 por conta dessa rebelião. Peregrini, vamos acompanhar tudo daqui a pouco. Você vai falar também sobre a grande violência na cidade durante o Réveillon, com pelo menos 13 mortos. Daqui a pouco você conta tudo. Muito bem, Paulo, daqui a pouco a gente vai voltar com essas e outras informações, já dizendo também, Paulo Guerra, como nós conversávamos já no primeiro momento, o pronto-socorro João Lúcio lotado, movimentação muito intensa devido aí à bebedeira, principalmente causando muita confusão, muita violência na cidade. Paulo. Peregrini, se você tiver alguma informação mais atualizada, chame a qualquer momento.
Muito bem, Paulo Guerra, nós estamos trabalhando em cima dessas informações e com certeza até o final do Jornal da Manhã nós vamos ter sim alguma novidade em relação à rebelião que ainda ocorre, que ainda está em andamento nesse momento no complexo penitenciário Anísio Jobim. O secretário estadual de Segurança Pública, delegado federal Sérgio Fontes, explicou que a rebelião no complexo penitenciário Anísio Jobim, na BR-174, já é considerada a maior de todos os tempos no sistema prisional do Amazonas. Fontes falou com a imprensa a noite passada na sede do Centro Integrado de Comando e Controle, o CICC, no Aleixo, de onde ele comanda o gabinete de crise. Segundo o secretário, 6 corpos com a cabeça decapitada foram jogados para fora do presídio pela muralha. Todos são integrantes do primeiro comando da capital, o PCC, facção criminosa rival da família do Norte, a FDN, apontada por Sérgio Fontes como a organização criminosa que está à frente dessa rebelião. Como dissemos ainda há pouco, Fontes dizia já na entrevista que não havia um número exato de mortos ou feridos. O que ele garantiu é que 4 dos 12 agentes penitenciários feitos reféns já haviam sido liberados. No IPAD, inclusive, o secretário de Segurança Pública disse acreditar que a fuga de presos ocorridas no início da tarde de ontem foi apenas uma distração para a rebelião lá no Compage. Segundo Sérgio Fontes, a rebelião no Compage começou por volta das 15 horas de ontem. 6:01. Emissoras que estão retransmitindo o Jornal da Manhã. Rádios Panorama FM em Itacoatiara. Alternativa de Alvarães. Boiona em Boa Vista do Ramos. Nova FM em Nova Olinda do Norte. Rio Madeira em Manicoré. Palmeira FM de Manacapuru. Vale do Rio Madeira ao Maitá. Nova Luz FM de Canutama. Panamá FM em Anamã. Urucará FM de Urucará. Rádio Comunitária de Urucurituba. Independência de Maués. Tupanha Eu e Você, Boca do Acre. Tucunaré e Anuri FM de Anuri. Rádio Iranduba.net. Gospel 7 de Manacapuru. E atenção para este comunicado. A colônia de pescadores de Manaus, C12, comunica que nos dias 2, 3, 4 e 5 de janeiro de 2017 não haverá atendimento. Retornaremos nossas atividades no dia 6, na sexta-feira, na reunião. O tempo é instável em Manaus com céu nublado. A meteorologia está prevendo 30 milímetros de precipitação pluviométrica. Nós temos informações com o repórter J. Rai. Em sessão solene da Câmara Municipal de Iranduba, realizada na manhã de ontem no ginásio Josué Araújo de Almeida, tomaram posse os 13 vereadores eleitos para a 9ª legislatura e também o prefeito Francisco Gomes, o Chico Doido do Democratas e o vice-prefeito Eduardo Cavalcante do PEN, Partido Ecológico Nacional. O vereador reeleito José Augusto de Souza, do PMDB, presidiu os trabalhos até a eleição da nova mesa diretora, que passa a ter como presidente o vereador Alessandro Carbajal, do PTN. A ex-prefeita Madalena de Jesus, do PSD, não compareceu à solenidade em cujo roteiro estava previsto um pronunciamento dela. Amigos de Madá revelaram que a ex-prefeita desistiu de ir à cerimônia depois de tomar conhecimento de que seria hostilizada por um grupo de pessoas que estariam planejando, inclusive, jogar ovos nela. O prefeito Francisco Gomes voltou a destacar que as prioridades iniciais da nova gestão são a coleta de lixo e a compra de medicamentos para as unidades básicas de saúde. Perguntado sobre as providências que a prefeitura tomará em relação aos ramais que se encontram em péssimas condições de trafegabilidade, Chico Doido respondeu: eu não gosto de mentir. Infelizmente, o povo de Iranduba vai ter que ter paciência, porque no inverno não dá pra fazer nada. Se você botar, aterrar uma área, você jogar um barro, dá uma chuva na lama. Então não adianta. Passar o inverno, se Deus quiser, eu quero montar 2 patrulhas mecânicas para me agir nesse ramal, porque o ramal, às vezes, vem na verba para fazer, aí ele só faz fazer a terra para nós. Ele não repõe aquele material que foi tirado. A pistava ele não repõe. Então todos os ramais hoje estão acabados. Eles estão abaixo do nível. Choveu, alaga a estrada. Não alaga nem a beira da estrada. Alaga a estrada por causa desse problema. Então, o novo presidente da Câmara de Vereadores de Iranduba, Alessandro Carbajal, falou da sua expectativa em relação ao mandato. Nós esperamos trabalhar da melhor forma, da melhor maneira, conciliando sempre, junto ao Poder Executivo, e que venhamos nos unir para construir um Iranduba realmente melhor, que possamos usufruir de tudo aquilo que essa terra tem e pode nos proporcionar. Na
Na manhã de hoje, o prefeito Chico Doido vai anunciar o novo secretariado da Prefeitura de Iranduba. J. Rai para o Jornal da Manhã. 6h08 em Manaus. Temos informações agora de Manacapuru. José Alberto Zegdeg, bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes da Difusora. Muito bem, Paulo Guerra. Um domingo de esperança para o povo manacapuruense. Em meio a gritos e aplausos de uma grande multidão que lotou as dependências do ginásio do Sesc Balneário, tomou posse na tarde de ontem, domingo, o prefeito Beto D'Angelo, seu vice Raimundo França Capella e os 15 vereadores que terão pela frente a difícil missão de governar o município de Manacapuru pelos próximos 4 anos. Depois da desastrosa administração que levou o município ao caos, esta será a administração da esperança. Esperança de um povo sofrido que há tempos espera por dias melhores. Em seu discurso de posse, o prefeito Beto D'Angelo disse que em seu governo não haverá descrição de pessoas e que secretários irão trabalhar para o povo e que o trabalho já começou. Na verdade, já iniciamos, não poderíamos deixar para depois. Fiz umas parcerias com os empresários do município, já deram início à limpeza da lixeira pública, vamos iniciar os mutirões de limpeza. Já no hospital já estamos atendendo, já estamos fazendo até cirurgia, já nasceu o nosso primeiro manacapuruense dentro do nosso hospital, coisa que não estava acontecendo. Nós vamos voltar às cirurgias ortopédicas, que há tempos também não aconteciam, e aí, paralelo a isso, vamos organizando as outras pastas, as outras necessidades que Manacapuru está precisando. Mas no primeiro momento, a limpeza pública, a saúde e a segurança. Já vamos convocar uma reunião com o delegado do município, com o comandante do batalhão, para nós começarmos a fazer um projeto de início aí, Manacapuru Segura, um trabalho de orientação, para que as pessoas comecem a entender que a Manacapuru precisa ser colocada no trilho de novo. Portanto, vamos cuidar de Manacapuru com zelo e com respeito às pessoas. Peço sempre de todas as pessoas que estão próximas a mim, respeite a população, não temos bandeira política, temos um povo para cuidar. Isso que nós vamos fazer daqui para frente. O vice-prefeito Raimundo França Capella também discursou na tribuna e de forma simples e humilde levantou a plateia presente ao dizer que essa administração será pelo povo e para o povo. Raimundo França disse saber das dificuldades que irão enfrentar, mas conta com o apoio do povo para transformar Manacapuru. Com certeza, Zé. Esse é o nosso objetivo. Quando nós saímos candidatos, a gente já sabia da grande responsabilidade. Manacapuru passa por uma situação complicada. É a crise nacional que atinge o estado e município, mas com certeza, com o apoio da população, nós vamos transformar Manacapuru. E hoje, você sabe, como eu falei, nós enfrentamos uma situação muito difícil, Zé, que é a questão do desemprego. E vamos buscar alternativas, o apoio do governo federal, o apoio do governo do estado. Nós vamos trazer obras para Manacapuru e com isso empregar a pai de família que hoje tanto precisa desse emprego para sustentar a sua família. Bem, Paulo, a sorte está lançada. A partir de agora é com eles. Beto D'Angelo e Capella, que tem como slogan de trabalho construir uma nova história. Para o Jornal da Manhã, Zegdeg. 6h11 em Manaus, em dia de posses e de promessas. Vamos a Parintins, onde está o repórter Aderaldo Reis. Aderaldo, bom dia. Bom dia, Paulo. Aqui o tempo amanheceu nublado. Nesse momento a temperatura mínima de 23 graus, mas a previsão, segundo o setor de meteorologia, a máxima deve chegar a 29 graus. Chuva, possibilidade de 85%. Olha, Paulo, o parintinense passou aqui o Réveillon com muita chuva. Começou a chover aqui em Parintins no sábado à noite por volta das 6 horas e só parou ontem por volta de 1h da tarde. Todas aquelas pessoas que tinham eventos que estavam marcados para áreas sem cobertura foram praticamente todos cancelados devido à chuva que caiu em nossa cidade. O prefeito de Parintins, Miguel Garcia, do PSDB, e o vice Tony Medeiros, do PSL, anunciaram em coletiva de imprensa os secretários que comporão o primeiro escalão e coordenadores da administração municipal a partir desse mês de janeiro de 2017. Secretária extraordinária na pasta de Assistência Social é Michele Valanari. Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho e Habitação é Zeila Márcia. Secretaria Municipal de Finanças e Administração e Planejamento é João Neto. Secretaria Municipal de Saúde ainda não foi definido.
A subsecretária é Daís Pimentel. A Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Meio Ambiente é o vice-prefeito Tony Medeiros, que vai assumir. A coordenador de Meio Ambiente é Avenilson Aquino. Coordenador Municipal de Cultura é Chico Cardoso. Coordenadora Municipal de Turismo é Carla Viana. Secretaria Municipal de Obras é o vereador Matheus Assayag, que hoje se licencia da Câmara Municipal de Parintins. Secretaria Municipal de Produção e Abastecimento é Ed Albuquerque. Subsecretário de Produção e Abastecimento é Lúcio Kimura. Coordenador de Piscicultura é José Cursino. Coordenadoria Municipal de Comunicação é Gil Gonçalves. Secretaria Municipal de Educação é João Costa. Subsecretário Municipal de Educação é Odineia Farias. Setor pessoal era o Edinelli Filho, e a Secretaria Municipal de Arrecadação é Giovan Belém Paz. Serviço Autônomo de Água e Esgoto SAI é o ex-vereador Nelson Campos. Diretor do Centro de Atenção Psicossocial CAPS é André Cauã. E diretor da Unidade Básica de Saúde Fluvial é Samanta Sampaio. Ligacia e o vice Tony Medeiros tomaram posse ontem à noite, domingo, às 19 horas, na Arena do Bombódromo. O evento aconteceu no centro Amazonino Mendes, no centro da cidade. Ele falou com relação aos salários. Ele disse que vai pagar o 13º salário, uma parte que ficou a administração passada devendo, e salário de dezembro para a primeira semana de janeiro agora. No dia 2, logo após ele tomar posse, serão iniciados os procedimentos para o pedido de desbloqueio das contas da Prefeitura de Parintins e também o cronograma de pagamento dos funcionários, que são quase 7 milhões que estão bloqueados. No seu discurso de posse, o prefeito Ligacia, do PSDB, disse que vai atacar em todos os flancos a crise que afeta o município, a começar pelo pagamento do mês de dezembro dos servidores públicos, limpeza da cidade e segurança para a população de Parintins. Ligacia disse ainda que ele, seu vice Tony Medeiros, pode errar. Aliás, não pode errar. Nesse primeiro semestre, ele quer fortalecer a economia do município. De Parintins, Aderaldo Reis, para o Jornal da Manhã. 6h15 em Manaus. A propósito da posse dos prefeitos Eduardo Silva e ouvintes do Jornal da Manhã, muitos funcionários municipais em várias prefeituras do interior do estado, cujos salários ficaram pendentes para o mês de janeiro, estão aflitos pensando que o novo prefeito não vai pagar. Ele será obrigado a pagar o salário. Podem ficar tranquilos, ele será obrigado a pagar. A Secretaria do Tesouro Nacional transferiu na última sexta-feira 86 milhões para os cofres do governo do Amazonas. A verba faz parte de uma dívida da Petrobras com o estado de quase 180 milhões, oriunda da exploração de petróleo e gás em Urucu. O recurso está depositado em uma conta na Justiça e desde o primeiro semestre de 2016 tem autorização da AGU para ser transferido ao estado. O caso foi parar na Justiça porque a Petrobras discordou do cálculo utilizado para estimar a dívida. Assim, os cofres da Assembleia Legislativa, do Tribunal de Justiça, do Ministério Público, do Tribunal de Contas do Estado vão lucrar com a vitória do governo. Isso porque o Legislativo aprovou matéria em 2016 que garante que ele e os demais órgãos abocanhem parte desse valor devido pela Petrobras. 6h16 em Manaus. O prefeito Arthur Neto e o vice Marcos Onta tomaram posse no início da noite de ontem no Teatro Amazonas, juntamente com os 41 vereadores eleitos para os próximos 4 anos. A solenidade havia sido suspensa temporariamente após o prefeito atrasar em mais de 1 hora a chegada ao local. A cerimônia estava prevista para começar às 4 da tarde. Entretanto, devido ao atraso de Arthur, a solenidade de posse começou sem ele às 17h10, com a posse dos vereadores e a composição da mesa com as autoridades. A solenidade, que foi presidida pelo presidente da 16ª Legislatura, vereador Euquer Barreto, do PHS, teve continuidade às 17h45 com a chegada de Arthur ao teatro. Em seu discurso, o prefeito adiantou que o vice-prefeito Marcos Onta, do PMDB, irá comandar todas as ações da prefeitura relacionadas a trânsito e mobilidade urbana. Uma prioridade desta gestão será a implantação do BRT. Arthur Neto confirmou que fará mudanças nas secretarias, mas não adiantou quais são as mudanças. Os vereadores de Manaus reelegeram Euquer Barreto, do PHS, para o cargo de presidente da Câmara na noite de ontem. Os outros 9 parlamentares da mesa diretora para os próximos 2 anos também foram escolhidos. A votação aconteceu após sessão solene de posse dos 41 vereadores eleitos prefeito e vice-prefeito de Manaus. Essa será a segunda vez que o Euquer Barreto é escolhido para a presença da Câmara de Manaus. O parlamentar recebeu 38 votos e ficará no cargo no biênio 2017-2018. Disputaram a presidência o vereador Chico Preto, do PMN, que teve 2 votos, e a vereadora Joana Dark, protetora do PR, que recebeu 1 voto. A mesa diretora da Câmara Municipal tem ainda outros 9 cargos.
Todos os candidatos foram eleitos por aclamação, ou seja, apenas um candidato disputou cada cargo. Para primeiro vice-presidente foi eleito o vereador Felipe Souza, do PTN. O vereador Reis do Castelo Branco, do PTB, foi eleito e assumirá a segunda vice-presidência. O terceiro vice-presidente eleito foi o vereador Fred Mota, do PR. A vereadora Glória Carrati, do PRP, foi escolhida em votação secretária-geral. Os parlamentares elegeram para primeiro secretário o vereador missionário André, do PTC. A vaga de segundo secretário ficou com o vereador Isaac Tayá, do PSDC. O vereador Carlos Porta, do PSB, foi escolhido para assumir o cargo de terceiro secretário. O cargo de ouvidor ficou para o vereador Everton Assis, o Democrata. O vereador Diego Afonso foi eleito para o cargo de corregedor. Polícia. A rebelião na Nísio Jobim prossegue. Peregrine, temos mais números atualizados? Não, Paulo Guerra, falta o número que a gente pode dizer, Paulo, é que faltam nesse momento 39 minutos para o fim da rebelião, segundo o que ficou acertado no começo dessa madrugada entre as autoridades e o comando, né? O comando dessa rebelião, as pessoas que estão comandando a rebelião, os detentos que estão comandando a rebelião, ficaram acertados que às 7 horas da manhã de hoje, portanto, daqui a 39 minutos, deverá acabar a rebelião, Paulo. O número de mortos é impreciso, fala-se em 40, em 47, mas o que se sabe mesmo é que 6 corpos decapitados foram jogados pelas muralhas da penitenciária, pelos detentos. E cena dantesca, não é, Peregrino, em meio à aflição das pessoas, principalmente de familiares que estão ali desde o dia de ontem. É verdade, Paulo. As pessoas que chegaram, parentes que chegaram desde o começo da tarde de ontem, estão ainda por lá, Paulo. Gritos, confusão, brigas entre eles ocorreram aí durante toda a noite, madrugada. Ainda tem muita gente no local, Paulo Guerra, ali nas proximidades de uma parada de ônibus que fica na entrada do complexo penitenciário. Muita confusão, inclusive relatos de carros que foram apedrejados, de pessoas que não tinham nada a ver com toda essa confusão. Peregrino, nenhum corpo foi removido ao IML ainda? Nenhum corpo, Paulo. Tudo permanece como antes, né? As informações que temos é que os seis reféns continuam em poder dos detentos. Nenhum corpo foi removido ainda. Entretanto, viaturas do Instituto Médico Legal, 6 viaturas, o carro Tumba, 6 carros estão lá nesse momento, bem como os profissionais de perícia estão também no local. A informação de que outras viaturas seriam levadas para a remoção de corpos, Peregrino? Pois é, Paulo, fala-se, né, que poderia ser até chamado um carro desses frigorífico, né, caminhão baú, para fazer o traslado dos corpos. E o líder dessa rebelião que está negociando, imagine essa negociação com o líder da rebelião, ele falava em 47 mortos, Peregrino? Falava, Paulo, conforme nós já conversávamos hoje pela manhã. Ontem ele se comprometeu que não haveria mais mortes a partir daquele momento, a partir do meio da madrugada, quando houve a segunda rodada de negociações envolvendo os profissionais dos direitos humanos, autoridades dos direitos humanos, bem como também um juiz que esteve no local, Paulo Guerra, e conversava com o líder dessa rebelião. Naquele momento ele se comprometeu que não haveriam mais mortes e que os reféns, as armas e eles detentos se entregariam às 7 horas da manhã de hoje. Portanto, daqui a 37 minutos, não é isso, Peregrino? Daqui a 37 minutos. Vamos aguardar, a Rádio Difusora está acompanhando o desenrolar dessa rebelião na Nísio Jobim e daqui a pouco o Peregrino vai trazer mais detalhes. Mas agora, Peregrino, vamos falar do que aconteceu nesse final de semana, virada do ano em Manaus, mudou o calendário e muita gente se excedeu, muitas mortes, pronto-socorros superlotados. O Peregrino acompanhou tudo e traz as informações. Muito bem, Paulo Guerra, com o arrancar da folhinha, a última de 2016, a desgraça, o vento da desgraça soprou na cidade. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, prontos socorros lotados, tiros, facadas, teçadadas, agressões, muita peia na cidade. É bom que se diga, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, a grande maioria das ocorrências que deram entrada, as pessoas que deram entrada no pronto-socorro da cidade foram de crimes
crimes passionais, ou seja, homem se desentendendo com mulher e briga entre família. Mas como aconteceu briga entre família na cidade? Muita confusão, Paulo Guerra. No bairro Zumbi dos Palmares, o homem espancava sua própria esposa. Ela está grávida e era PEI. Ele agredia a murros, chutes, socos e pontapés. As vizinhas ouviram os gritos da mulher que estava sendo espancada. Foram quando 3 vizinhas resolveram ir acudir a sua amiga e entraram na casa. De repente, Paulo Guerra, esse homem armado com uma faca, feriu as 3 vizinhas à faca, esfaqueou as 3. As 3 deram entrada no pronto-socorro João Lúcio com ferimentos graves. Tudo aconteceu no bairro Zumbi dos Palmares. Em outra situação, um homem também completamente embriagado bateu, espancou covardemente a própria sogra. Ele brigava com a esposa dele quando de repente uma senhora de mais de 68 anos de idade acabou se metendo na confusão. Ela foi barbaramente agredida por esse covarde. Bateu em 2 mulheres. Na hora que chegou um cunhado, que chegou um homem, vagabundo correu, covarde correu e escapou de pegar uma pisa. Também aconteceu devido à bebedeira. 2 homens que estavam bebendo em um bar encheram a cara, se desentenderam e um deu uma facada no outro. Aconteceu no bairro Fazendinha no começo da noite de ontem. Deu entrada também no pronto-socorro João Lúcio, vindo do bairro Nova Floresta. 3 homens feridos a tiros em uma mesma situação. Quando um carro chegou no local, matou 2 e feriu 4. Muita aí, detalhe, Paulo Guerra, esse crime onde morreram 2 e 4 foram feridos tem a ver com o tráfico de drogas. Muita morte em relação à droga na área também lá do bairro Jorge Teixeira, quando o homem visivelmente embriagado resolveu atirar pedras às pessoas que iam passando. Daí se reuniram os 3, deram uma pisa nesse homem que também deu entrada no pronto-socorro João Lúcio. Um verdadeiro congestionamento ontem por volta de 16 horas em diante no pronto-socorro João Lúcio. Muitas ambulâncias do SAMU chegavam com pessoas feridas, chegavam com pessoas esfaqueadas, pessoas que levaram pauladas em diversos bairros, principalmente da zona leste da cidade e da zona norte também. Muita gente ferida, muita gente vítima de ações de bêbados, de bebedeira na cidade. Um acidente gravíssimo aconteceu no começo da noite de ontem na Avenida Altasmirim, proximidades do ginásio Zezão. Um homem provavelmente embriagado em alta velocidade capotou seu carro, deixando ele mais uma pessoa ferida. Ontem, na estrada da Ponta Negra, à tarde, um acidente também grave envolvendo 3 veículos, deixou 3 pessoas feridas. Em um outro acidente, na Avenida Margarita, 2 pessoas ficaram gravemente feridas depois de um choque entre 2 veículos na Avenida Coração, lá no bairro Nova Cidade. Movimentação no trânsito também, com muita gente dando entrada nos prontos-socorros. Na madrugada de hoje, um outro acidente envolvendo capotamento, Avenida Altasmirim de novo. Uma pessoa também ficou gravemente ferida e deu entrada no pronto-socorro Platão Araújo. No Platão Araújo, para se ter uma ideia, Paulo, 3 pessoas deram entrada vítimas de tiros, 4 pessoas deram entrada vítimas de facadas pelo corpo e 7 pessoas deram entrada feridas por acidente de trânsito. O plantão no pronto-socorro Platão Araújo também foi bastante agitado durante toda a noite e madrugada. 4 pessoas deram entrada no pronto-socorro 28 de agosto, vítimas de agressão física. Dentre essas pessoas, 2 mulheres que foram vítimas de violência doméstica, além também de 3 pessoas que deram entrada. Retomando o nosso contato, quando são 6 horas mais
30 minutos em Manaus. Vamos dando continuidade ao nosso noticiário policial. Falávamos das ocorrências nos prontos socorros da cidade, que viveram plantão agitadíssimos no primeiro dia do ano. Mesmo durante o dia, muita gente deu entrada nos principais prontos socorros da cidade. Uma movimentação muito intensa, realmente. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas. A previsão do tempo dizia: vai chover no primeiro dia do ano, teremos tantos milímetros de chuva, e também a previsão é de tempo nublado. Só que choveu, foi bala na cidade, e os ventos sopraram a 30 quilômetros. O vento da desgraça soprou forte na cidade. Então vamos às ocorrências do primeiro dia do ano, o dia sangrento, o primeiro dia de 2017. A morte soprou na cidade. Bairro do Coroado 3, terra do Gildo. Um homem foi assassinado na rua Copaíba com 2, 3, 6, 10 balaços pelo corpo. O homem, após receber esses tiros, não resistiu aos ferimentos e morreu. Foi a primeira lapada do gongo da morte, e aconteceu no bairro do Coroado, comunidade Raio de Sol. Na comunidade Raio de Sol, no Beco Madrugada, um homem foi barbaramente assassinado com 2, 3 balaços pelo corpo. Ele foi assassinado no primeiro dia do ano, e foi lá no beco da madrugada. Lá o pessoal não tem esse negócio: esse ano quero paz, não, ainda tem. Lá é na base da bala, e o primeiro foi no primeiro dia do ano. Bala, tiros também no centro da cidade. Quem mora na periferia morre, mas quem mora no centro também. E ontem, um homem foi morto na rua Ferreira Pena, no centro da cidade. Ele levou 2 balaços pelo corpo. Ele ainda não foi identificado, e não se sabe também quem cometeu o crime. O vento também soprou no interior. No Careiro da Várzea, um homem até o momento não identificado foi assassinado com 2 balaços pelo corpo. As informações dão conta que antes de morrer, ele olhava para um lado, olhava para o outro, piscou pela última vez e não resistiu aos ferimentos e morreu. E mais Paulo Guerra, e mais ouvintes do Jornal da Manhã. Um bairro do São José foi palco de morte também no primeiro dia do ano, na rua Marginal. Um homem também não identificado foi morto com 1, 2, 3 balaços pelo corpo. E o crime aconteceu na rua Marginal, no bairro de São José. Também tem pouco Marginal no São José. E ontem, na rua Marginal, o homem foi morto, e foi morto a tiros. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Desgraça na rua Topázio, desgraça no bairro Nova Floresta. 2 homens foram vítimas de um duplo homicídio ocorrido em um bar no começo da noite de ontem. Eles estavam bebendo quando de repente apareceu um carro de placa e modelo não identificado. Saiu 2 homens. Eles desceram no carro e mataram 2 e feriram 4 homens. Os 4 foram levados ao pronto-socorro João Lúcio, onde permanecem em estado grave, e os 2 homens
morreram na hora. No primeiro dia do ano, eles estavam bebendo, estava tocando a música do Pablo, meu bilu, 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 e nessa hora chegaram os homens e atiraram. Pá! Bala, bala e tome bala. 2 morreram na hora e 4 ficaram feridos. Os homens, os bandidos, entraram no carro e o show não parou. A vitrola continuava tocando. Meu bilu, 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 bilu. Lá no bairro Nova Floresta, houve esse duplo homicídio ao som de Bilu Bilu. Tiros de novo, bala e morte no primeiro dia do ano. No conjunto Viver Melhor, um homem até o momento não identificado, num possível acerto de contas, foi barbaramente assassinado a tiros. As informações dão conta de que o crime possa ter a ver com acerto de contas. Aliás, Paulo Guerra, tanto a morte da Rua Marginal, quanto o duplo homicídio do Nova Floresta e também esse do Viver Melhor tem a ver com acerto de contas, ou seja, muita morte, a grande maioria, 80% das mortes, 88%, 90% tem a ver com o tráfico de drogas. Olha a faca, olha a faca, olha a faca, olha a faca, olha a morte. No bairro do Alvorada, um homem foi barbaramente assassinado com 1, 2, 3, 4 facadas pelo corpo. Após receber os golpes, ele olhava para um lado, olhava para o outro e não resistiu aos ferimentos e morreu. O crime aconteceu, repito, no bairro do Alvorada. De novo, mais uma vez. Olha a faca, olha a faca, olha a faca, olha a morte. O bairro Tancredo Neves, um homem foi barbaramente assassinado a facadas. Ele envolveu-se em uma briga. Ele não era conhecido no bairro. Apenas algumas pessoas o conheciam como Zé. Ele se meteu numa briga. Aí o Zé deu-lhe um bofete. O Zé deu-lhe outro bofete. Quando de repente o seu oponente puxou uma faca, o outro ainda gritava: olha a faca, Zé, tu vai morrer, Zé, olha a faca, Zé. O Zé ainda assim foi pra cima e acabou morrendo com 2 facadas na barriga. Ele ainda foi atendido no pronto-socorro João Lúcio, mas já não havia tempo pra nada. Ele acabou morrendo e morreu na hora. Acidente de trânsito, colisão entre carro e passarela. Aconteceu no final da tarde de ontem. Uma senhora de 67 anos dirigia seu veículo quando de repente ela perdeu o controle de sua máquina e acabou colidindo com a mureta da passarela, ali nas proximidades do supermercado, ali na Recife. Ela acabou batendo com seu carro e uma senhora de 67 anos, infelizmente, acabou morrendo aí, vítima de acidente de trânsito. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, na madrugada de hoje, na Avenida do Turismo, próximo à saída de uma casa de forró, um homem foi barbaramente assassinado dentro do carro em que dirigia, dentro de um Corsa preto. As informações dão conta de que um outro carro emparelhou do lado dele. Os dois ainda conversaram ali uns 10 segundos de miolo de pote, quando de repente um assassino puxou a pistola e atirou 1, 2, 3 balaços no corpo da vítima, que não resistiu aos ferimentos e morreu. O detalhe, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, é que esse homem que fora assassinado na madrugada de hoje, há aproximadamente 2 horas atrás, o corpo continua no local sendo guardado por homens da Polícia Militar. O crime aconteceu na Avenida do Turismo.
Outro crime nessa madrugada. O último do dia. O último registro do dia de hoje. Atenção, Rua Itália. Um homem até o momento não identificado foi barbaramente assassinado na Rua Itália, no Parque das Nações. Ele levou 3 balaços pelo corpo e acabou morrendo. O corpo já deu entrada no Instituto Médico Legal. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Movimentação muito intensa no Instituto Médico Legal, à noite e madrugada, onde foram realizados, além de todas essas necrópsias, mais de 69 exames de corpo de delito, até o momento que nós saímos do IML por volta de 4h50. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Conforme já foi dito, em absoluta primeira mão aqui no Jornal da Manhã, em relação às negociações que ocorreram na madrugada de hoje. A difusora tem essas informações e já divulgou em primeira mão que houve primeiro uma rodada de negociação durante a noite, outra na madrugada, e nessa negociação, a segunda na madrugada, ficou acertado que às 7h da manhã de hoje terminaria a maior rebelião da história do Amazonas, quando várias pessoas já foram assassinadas. As informações, Paulo Guerra, são as seguintes, que a partir das 7h da manhã de hoje, os 6 reféns que ainda estão em poder dos detentos serão liberados. Eles entregarão as armas e posteriormente também se entregarão à polícia, com a presença de um juiz e também de profissionais dos direitos humanos. Às 7h, portanto, daqui a 18 minutos, deverá acabar a maior rebelião já ocorrida na história do Amazonas. É contigo, Paulo Guerra. Últimas notícias. Eleitos há pouco mais de 2 meses, os novos prefeitos assumiram seus cargos neste domingo com discurso de crise e promessas de cortes. Do sul ao norte do país, os mandatários destacaram em seus pronunciamentos a dificuldade financeira sem precedentes e o foco no combate às mordomias. Os eleitos assumem um cenário de contenção de gastos. Os novos mandatários sinalizam continuar com o ciclo de aperto fiscal. Ainda antes da posse, diminuíram secretarias e anunciaram cortes de cargos comissionados. Um dos discursos pela redução de gastos foi o do prefeito do Rio, Marcelo Crivella, do PRB, para quem as mordomias são um símbolo execrável de abuso de poder. O tempo é de crise. A ordem é não gastar, disse ele. Um fato inusitado. Ex-Gari, o prefeito eleito em Santo Afonso, a 266 quilômetros de Cuiabá, Joab Almeida, usou a própria bicicleta para ir à solenidade de posse neste domingo. O trabalhador foi eleito para chefiar o município de pouco mais de 2.000 habitantes com 1.088 votos. Ele deixou a profissão há 1 ano. Joab fez o trajeto de quase 1 quilômetro da casa dele até o local do evento com o filho na garupa. Ele disse que resolveu usar o meio de transporte que foi usado na campanha no momento em que realiza um sonho. Ser eleito prefeito era um dos sonhos da vida do ex-Gari, que já exerceu a função de coveiro e garimpeiro. Detalhe, ele gastou só R$5.000 na campanha eleitoral. As grandes redes varejistas anunciaram liquidações para esta semana a fim de tentar acabar com os estoques de final de ano. As vendas de Natal foram fracas e nos shoppings a queda no faturamento foi de 9% neste ano. Sai o balanço das importações e exportações brasileiras em 2016. O país já exportou 43,8 bilhões de dólares mais mercadoria do que importou entre janeiro e novembro. A Fiesp divulga hoje suas previsões para 2017. A federação prevê crescimento de 0,8% do PIB. Projeta ainda um impulso maior da indústria geral de 1% e da indústria de transformação com crescimento de 2%. A possibilidade de Roberto Justus entrar no PMDB para tentar disputar a presidência da República já causa ruídos no partido. E integrantes da legenda acham que o publicitário pode querer furar na fila interna, atropelando nomes que já se colocam para disputar outros cargos. Seria o Donald Trump do Brasil. Apesar das especulações de que faria uma reforma ministerial em fevereiro após a eleição para o comando do Congresso, Michel Temer não tem manga nenhuma e na manga nenhum desenho de mudança estrutural em seu primeiro escalão. O presidente da República até gostaria de mover mais peças da esplanada, mas quer evitar tumultos desnecessários em sua base de apoio,
para não comprometer votações relevantes. A reforma da Previdência é, portanto, o maior empecilho a uma mexida na equipe. A partir deste mês, a Rede Pública de Saúde vai passar a oferecer a vacina contra o HPV para meninos de 12 e 13 anos como parte do calendário nacional de vacinação. A faixa etária, de acordo com o Ministério da Saúde, será ampliada gradativamente até 2020, período em que serão incluídos meninos de 9 a 13 anos. A expectativa da pasta é imunizar mais de 3,6 milhões de meninos este ano, além de 99,5 mil crianças e jovens de 9 a 26 anos que vivem com HIV e AIDS no Brasil. Serão adquiridas ao todo 6 milhões de doses ao custo de 288,4 milhões de reais. A Carteira Nacional de Habilitação, com novo visual, já entrou em vigor no Brasil. Ela terá cor de diferentes itens de segurança para evitar falsificações. A partir de maio, elas terão também o QR Code. A filha de Choi Soon-sil, conhecida como Rasputina sul-coreana, protagonista do escândalo de corrupção que levou ao afastamento da presidente do país, Park Geun-hye, foi presa hoje na Dinamarca, segundo informações divulgadas pela polícia. Chung Yo-ha foi detida acusada de estadia ilegal no país europeu, notificar as autoridades policiais dinamarquesas à polícia sul-coreana. Agora, a jovem de 20 anos deve ser extraditada ao país asiático. O Tribunal Superior Eleitoral recebeu o 58º pedido de criação de partido político no país. A Corte informou que o pedido de análise foi protocolado na última sexta-feira, dia 30, solicitando autorização do registro do Partido Democrático dos Servidores Públicos. Os pedidos são analisados pelo tribunal, que acata a criação se a agremiação recolher 468 mil assinaturas de apoio à criação da nova legenda. As Nações Unidas condenaram o ataque terrorista a um clube noturno em Istambul, na Turquia, que matou pelo menos 39 pessoas nesse primeiro dia do ano. Segundo a polícia turca, 68 vítimas ficaram feridas após serem alvejadas a tiros. Em nota emitida pelo porta-voz, o novo secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, enviou condolências às famílias das vítimas e expressou sua solidariedade ao governo e ao povo da Turquia. Guterres lembrou ainda de outros países que perderam cidadãos no ataque. Ele espera que os mentores e autores deste crime hediondo sejam identificados e levados à justiça rapidamente. O grupo terrorista Estado Islâmico reivindicou nesta segunda-feira a autoria deste atentado na Turquia, na noite do Ano Novo. Em comunicado divulgado através da internet, o Estado Islâmico afirmou que o autor do massacre, que segue foragido, é um heróico soldado do califado, autoproclamado pela organização jihadista. O texto, cuja autenticidade não pode ser comprovada, detalha que o terrorista usou granadas e uma metralhadora e deixou cerca de 150 vítimas entre mortos e feridos no Clube Reina. O Estado Islâmico afirma que esta ação é uma vingança pelos bombardeios contra muçulmanos que a Turquia realiza em território sírio e acusou o governo de Ankara de ser um servo da cruz. Os 35 diplomatas russos declarados persona non grata pelo governo dos Estados Unidos chegaram na madrugada de hoje em Moscou, na Rússia, segundo informações da agência oficial de notícias russa TASS. Eles foram acusados na quinta-feira pelo presidente americano Barack Obama de participar de cyberataques orquestrados pelo Kremlin para influenciar as eleições nos Estados Unidos com o objetivo de prejudicar a democrata Hillary Clinton e beneficiar o republicano Donald Trump, que venceu o pleito e sucederá Obama no dia 20. O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, pretende revogar atos executivos de seu antecessor Barack Obama já em seu primeiro dia de mandato, afirmou ontem o futuro secretário de imprensa da Casa Branca, Sean Spicer. As autoridades da Indonésia retomaram nesta segunda-feira as buscas pelos 17 desaparecidos no naufrágio de um barco que pegou fogo ontem, deixando 23 mortos e 31 feridos perto da ilha de Java. O imperador Akihito do Japão pediu nesta segunda-feira pela paz mundial durante a sua tradicional saudação de Ano Novo e expressou seu desejo que as pessoas possam ter em 2017 uma vida tranquila e rica espiritualmente. Eu rogo pela paz e felicidade para o povo do Japão e as pessoas do mundo, disse o imperador de 83 anos. Por R$10 é possível comprar um perfume Chanel ou um Giorgio Armani. Camisas de badalados clubes de futebol da Europa custam R$15, enquanto roupas de grifes famosas são encontradas em quase todas as lojas por menos de 30. Esse oásis de preços baixos, todos os produtos falsificados, fica em Leta, hein? Primeira cidade da Guiana depois da fronteira com o Brasil, que viu crescer a frequência de compradores, sobretudo após o fechamento da fronteira da Venezuela com o Brasil na primeira quinzena de dezembro. Dados da unidade da Receita Federal na fronteira mostram que o fluxo diário de veículos que passam na aduana subiu de 500 para até 4.000.
Os principais jornais do país estampam hoje em matérias de capa. Vamos começar com o Globo do Rio de Janeiro. Crivella afirma que vai rever isenções fiscais e de IPTU e criar taxa para turistas. Folha de São Paulo. Novos prefeitos anunciam cortes e reclamam da crise econômica no país. O Estado de São Paulo. Dória e Alckmin prometem parceria para gestão histórica em São Paulo. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Autor de chacina que matou 12 em Campinas deixou carta na qual chama a vítima de vadias. O valor econômico. Atirador mata ao menos 39 em festa de Ano Novo em Istambul. Estado de Minas. Prefeito do interior do Piauí morre em acidente de carro a caminho da posse. Jornal do Comércio no Recife. Confusão, polícia e agressões na posse dos novos vereadores de Ipojuca. Diário do Nordeste, Fortaleza. Concursos para 2017 tem 7 editais com 84.700 vagas. Porto Alegre, 0 hora. Vacina contra HPV começa a ser distribuída para meninos. Brasil Econômico. Impostômetro atinge 2 trilhões em 2016, aponta a Associação Comercial. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram dessa edição reportagens Aderaldo Reis, José Alberto Zegdeg, J. Rai e o noticiário policial com Alberto Pellegrini. Operação de rádio Hernandes Sampaio, Hamilton Cabral e Carlos Luiz. A apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Difusão.